Você já parou pra se perguntar que quem são as pessoas que ganham a aprovação do Senhor e principalmente quem são as pessoas que vão entrar no reino dos céus? Esses dias eu comecei a me fazer esses questionamentos, principalmente na hora de fazer meu download de pensamento. E aí, de fato, Deus começou a me fazer passear por Mateus 7, do 21 ao 23. Olha o que diz Mateus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, vos responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês desobedecem à lei. E a primeira coisa que eu percebo na nossa geração é que nós mantemos uma falsa aparência espiritual, sabe? Basicamente é você parecer crente é igual você ser uma pessoa de Deus. Só que nós vemos que você fazer muitas coisas pra Deus não significa que de fato você é de Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que a multidão mesmo chamava Jesus de Senhor, mas nem todos de fato se relacionavam com Deus. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o nosso relacionamento com Deus não é sobre as atividades que nós exercemos pra Ele. Isso não vai fazer diferença, mas é sobre o verdadeiro relacionamento que nós temos contínuo e duradouro com o Pai. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus rejeita quem trabalha pra Ele, mas vive sem Ele. Porque, imagina aqui, vamos pensar junto? Imagina você expulsar demônios, você operar milagres, você ter grandes revelações, mas ainda assim ser rejeitado nos céus. Porque a gente precisa entender que Deus, ele não tá preocupado com os nossos feitos, ele tá muito mais preocupado com a nossa fidelidade. Não adianta você ser admirado no seu trabalho, admirado aqui nas redes sociais e ainda assim ser rejeitado no céu. Porque é basicamente você ter uma religião, mas sem salvação. A terceira coisa que eu e você precisamos entender é que a pessoa aprovada nos céus é aquela que faz a vontade do Pai. Olha o que diz Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra vocês. O que nós precisamos ter em mente sempre é que o céu, ele não tá atrás de celebridades gospel. Ele tá atrás de pessoas que realmente tenham intimidade com ele. Até porque nós não queremos, até porque o céu, na verdade, não quer essa visibilidade aqui que pode transformar. Só que ele quer intimidade. O que o Senhor busca não é esses holofotes aqui. Ele busca quem o adora em espírito e em verdade, quem tá com o coração disponível. Às vezes eu vejo, e principalmente quando eu comecei a criar conteúdo aqui na internet, ver algumas contas grandes me trazer algumas informações. Você deve fazer isso, você deve fazer dessa forma, você não tá fazendo isso. Sendo que a maior visibilidade que eu quero ter aqui é levar um evangelho puro, simples e genuíno, que transforme realmente o nosso coração. E eu te mostrei até agora quem são as pessoas que ganham a aprovação do Senhor, mas quem são as que de fato entrarão no reino dos céus? Não sou eu, Helena, que estou falando, isso aqui é a Bíblia. Olha o que ela diz em Mateus 5:10. Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm um coração puro, os que promovem a paz, os perseguidos. Tudo isso daqui, se você parar pra analisar, você percebe que as pessoas que irão ocupar o reino do céu são aquelas que se esvaziam de si e estão muito mais ocupadas em preencher-se de Cristo. E a verdadeira pergunta a ser feita nesse dia não é o que eu tenho feito pra Deus, mas é o que, de fato, se eu tenho vivido a vontade de Deus. Porque o reino, ele não é palco, ele continua sendo porta estreita. Não é sobre quem te segue, mas é sobre quem você segue. E hoje a minha oração verdadeira, pra mim e pra você, é que você não seja conhecido aqui nessa rede, mas que você seja conhecido por Ele. E se isso faz sentido, que você ore e comente aqui. Senhor, me dá um coração aprovado por Ti. Que eu não seja reconhecido aqui, mas que eu seja reconhecido pelo Senhor. Porque que adianta a gente ser reconhecido aqui e rejeitado no céu?